Bem-vindos ao canal Casos Ufológicos. Ajude-nos se inscrevendo, curtindo e comentando esse vídeo. Como vocês podem ver aí na tela, esta é a nossa nova logo. Olha, se preparem, porque o que a gente vai analisar aqui hoje é uma verdadeira cascata de eventos. Aconteceu tudo numa velocidade, assim, impressionante. E envolve nada mais, nada menos que as figuras políticas mais altas dos Estados Unidos. Tudo girando em torno do tema que move a gente aqui, né? Os fenômenos anômalos não identificados. Pois é, no fim das contas, tudo se resume a esta pergunta aí. O que acontece quando um silêncio que durou décadas é quebrado? E não é por uma fonte qualquer, um anônimo, mas sim por quem já esteve lá, no Salão Oval. A resposta? Bom, a resposta é uma tempestade. Uma tempestade de reações e revelações. E tudo isso começou com uma fagulha, sabe? Uma coisinha pequena, uma declaração que parecia até casual, do ex-presidente Barack Obama num podcast. Só que essa declaração botou fogo na internet e deu início a uma série de eventos que, olha, ninguém podia esperar. Foi uma boba. Assim, sem rodeios, sem pensar duas vezes, perguntaram direto para ele e o Obama respondeu com essas palavras aí. Para nossa comunidade, para quem acompanha esse assunto, foi, uau, um momento de validação incrível. Mas, né, como tudo nesse meio, a história nunca é tão simples assim. E aí, é aí que vem a virada. Assim que a declaração viralizou, veio o que eles chamaram de esclarecimento. O Obama começou um jogo de palavras. Ele falou, o universo é gigante, claro que deve ter vida por aí. Mas que as chances de uma visita seriam pequenas. E aqui, atenção para o ponto crucial. Ele negou especificamente ter visto evidências de extraterrestres. E é aqui que a gente precisa prestar atenção, porque o jogo está nas palavras. Alienígena é um termo super amplo, né? Pode ser qualquer coisa que não seja humana. Já extraterrestre, esse específico, significa de fora da Terra. Então, quando o Obama nega extraterrestres, ele pode tecnicamente não estar mentindo. E se essa inteligência não for de outro planeta? É uma baita brecha. Uma tática de esquiva que, aliás, o Pentágono usa há anos. E claro, essa jogada de palavras do Obama acendeu o próximo estopim. A mídia, na hora, se virou para quem? Para o rival político dele, o Donald Trump. Foram direto para cima dele com a declaração do Obama na mão. A velocidade com que tudo aconteceu foi alucinante. Dá para ver por aí. Em questão de horas, a gente saiu de um simples comentário num podcast para um anúncio que poderia virar de cabeça para baixo a política de sigilo de uma nação inteira. Coisa de louco. E a primeira resposta do Trump foi uma tacada de gênio politicamente falando. Porque ao acusar o Obama de vazar informação sigilosa, o que ele estava fazendo? Ele estava, sem dizer com todas as letras, confirmando que a informação era real e secreta. Ou seja, ele confirmou que alienígenas são reais enquanto atacava quem falou sobre isso. Uma jogada e tanto. Isso tudo nos leva ao ponto alto daquele dia. Depois de preparar o campo, o Trump vai lá na rede social dele e formaliza tudo. Ele transforma aquela briga de palavras em uma ordem, uma diretriz oficial. E olha só a linguagem que ele usa. É tudo formal, bem específico. Ele manda o secretário de guerra começar o processo para liberar arquivos sobre vida alienígena e extraterrestre. Ele usa os dois termos, cobrindo todas as possibilidades. E ainda diz que o assunto é extremamente complexo, mas muito interessante. Isso aqui, pessoal, já não é mais briguinha política. É um passo real na direção da divulgação. E aqui a gente vê claramente a evolução dos termos oficiais, né? A gente saiu de OVNI, foi para UAP e agora o termo da vez é NAI, Inteligência Não Humana. Como a gente viu com o Obama, as palavras são tudo. NAI é o termo perfeito para o governo admitir que existem seres sem precisar responder de onde eles vêm. Podem ser de outra dimensão, do fundo do mar ou, claro, de outro planeta. Deixa tudo em aberto. Ok. Então vamos dar um passo para trás e tentar entender o quadro geral. Com tanta coisa bombástica acontecendo tão rápido, a gente tem que se perguntar, que jogo é esse que está sendo jogado afinal? E essa é a pergunta que não quer calar, a pergunta de $1 milhão. Será que a gente está vendo o momento histórico de verdade? Ou será que isso tudo é só uma manobra política gigante para desviar nossa atenção de outros problemas? E vamos combinar, é normal ter um pé atrás. Pensa bem, na mesma época que essas bombas sobre OVNI começaram a pipocar, o mundo estava de olho na liberação dos arquivos Epstein e com uma tensão geopolítica enorme lá no Oriente Médio. Usar o assunto alienígena para criar uma cortina de fumaça, bom, é uma tática clássica para distrair o público. Mas existe um outro lado dessa história. Talvez isso não seja uma distração do nada.
talvez seja só o próximo passo de um plano muito maior, de longo prazo, que a gente chama de divulgação controlada. Pensa bem, o governo vem soltando informações aos poucos desde 2017. As audiências no Congresso com testemunhas falando sobre juramento, aquilo foi um passo gigante. Então, os presidentes falando abertamente sobre o assunto parece ser só a continuação lógica de tudo isso. E essas discussões lá no topo só reforçam a nossa missão aqui no canal. A busca por respostas não para, e ela não acontece só nos corredores do poder, mas em campo. É por isso que, em breve, a gente vai levar nossas investigações para o deserto da Califórnia, que é um dos maiores epicentros de atividade anômala do mundo. A gente vai fazer nossas próprias vigílias e buscar novas evidências. Então, no final, a gente fica com essa pergunta no ar. E cada um tem que olhar para as evidências e decidir: o que a gente está testemunhando aqui é o começo de uma nova era de transparência sobre o maior mistério da nossa existência? Ou é só a cortina de fumaça mais bem feita da história? A verdade, como a gente bem sabe, continua lá fora. Uma coisa é certa: o jeito que se fala sobre esse assunto mudou para sempre. Fiquem ligados aqui com a gente para acompanhar os próximos capítulos dessa história. Não se esqueçam de se inscrever para o próximo caso.